Um decreto assinado pelo governo federal regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, de forma geral, define o descarte e o tratamento do lixo no Brasil. Mas não só isso. Consumo consciente, educação ambiental e logística reversa também fazem parte desse longo e importante processo. Os lixões serão mesmo erradicados até 2024, o que muda na vida de consumidores, cooperativas e indústrias. Para explicar pontos como esse, veja agora uma entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A conversa é para a Voz do Brasil e você acompanha um trecho dela aqui com a gente. Vamos ver. Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro. Boa noite, obrigado pelo convite. Ministro, a preocupação com a destinação do lixo é uma das prioridades aí do governo. Por que esse tema é tão importante na agenda ambiental? Esse é um tema super importante para as cidades, a qualidade ambiental das cidades. Lixo é sinônimo de degradação, de poluição, algo sem valor. E nós temos a oportunidade de transformar isso em investimentos verdes, reciclagem, geração de energia baseado em lixo. Então nós temos aí esse desafio. E o Ministério do Meio Ambiente tem aí uma pauta super importante, que é melhorar a qualidade ambiental das cidades através do programa Lixão Zero e agora com a nova regulamentação, trazer oportunidades para o setor privado atuar, gerenciando de uma forma correta o lixo, transformando ele em matéria-prima de outras indústrias e transformando ele até em energia. Ministro, o novo decreto regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos no país. Qual é o objetivo do governo com essa regulamentação? Trazer mais clareza para a política de resíduos sólidos do país. Responsabilidade, trazer a responsabilidade da cadeia como um todo, que sai do consumidor até passando pela indústria. Cada um sabe o seu papel através dessa regulamentação e assim cada um faz o seu pedaço de trabalho nesta cadeia toda do lixo. Toda vez que eu consumo alguma coisa, eu devo pensar como eu vou destinar o resíduo disso, como eu vou destinar o resíduo de uma pilha, de um micro-ondas, de uma geladeira, de um fogão, de um colchão. Então, essa nova regulamentação traz segurança, clareza, segurança jurídica para entender aí como que eu faço um investimento nesse setor. E nós entendemos que de uma forma clara, simplificando acordos setoriais e planos de redução de lixo, a gente consegue fazer com que o investidor veja oportunidades, tenha mais segurança para investir e dessa forma a gente consiga gerar projetos rápidos, projetos que vão destinar corretamente esse lixo. Agora, ministro, essas mudanças elas vão de encontro à meta de erradicar os lixões no Brasil até 2024? Como está previsto aí no marco do saneamento? Nós temos um programa chamado Lixão Zero, que já fechou 20% dos lixões do Brasil desde 2019. São 645 lixões que foram fechados. Essa regulamentação vem sim trazer o setor privado para agir e poder fazer com que isso aconteça conforme o plano que nós temos aí no marco do saneamento. Esse marco, eu tenho chamado isso de marco legal dos resíduos sólidos. É exatamente o instrumento que faltava, é um movimento do governo federal que faltava para que os investidores possam transformar o nosso lixo em oportunidade de negócios verdes e de emprego verde. Ministro, o decreto também cria o Programa Nacional de Logística Reversa, que é o retorno de produtos descartados, como embalagens, ao fabricante. O senhor poderia dar um exemplo do que é a logística reversa, explicar o que muda com esse decreto? Eu vou dar um exemplo de eletroeletrônicos. Então, eu tenho lá um micro-ondas. O que eu faço com ele? Eu tenho um teclado de um computador, eu tenho uma geladeira. Como que ali tem muita matéria-prima para a indústria. Só que depende da destinação que você der a isso, aquilo se transforma em lixo, não tem valor algum. Mas se o consumidor der a destinação correta, é ele que dá o primeiro passo para aquilo virar algo com valor econômico, lixo com valor econômico. Você destina corretamente nos pontos de destinação, você desmonta esse resíduo, esse eletroeletrônico, você desmonta ele e as peças são separadas e são destinadas novamente à indústria que utiliza como matéria-prima. Agora, ministro, o decreto também enfatiza o consumo consciente, né? A separação do lixo. É uma política que, para dar certo, precisa da participação de toda a sociedade? Com certeza. Nós temos dentro do governo federal, no Ministério do Meio Ambiente, tem um programa chamado Educa Mais, que é para trazer essa consciência ambiental a todos. Quando você consome alguma coisa, você tem que pensar como destinar.
O objetivo é consuma responsavelmente, consuma de uma forma que você saiba que você é o responsável por destino daquele resíduo que sobra da utilização. Você vai pegar água, eu consumo uma água, mas o destino da embalagem daquela água deveria ser pensado pelo consumidor no momento que ele consome. Quando eu consumo uma pilha, a embalagem daquela pilha, eu só quero a pilha, eu não preciso da embalagem dela, mas eu vou ser responsável por destinar corretamente tanto a pilha quanto a embalagem dela. Tudo começa no consumidor. Eu acho que tudo começa no consumidor consumindo de uma forma responsável, destinando de forma correta aquilo que ele consumiu. Agora, ministro, como é que é possível fortalecer essa educação ambiental, tanto das pessoas quanto das indústrias, do comércio, distribuidores? Eu acho que esse é um acordo setorial de todo o país. Tudo começa com educação ambiental. Educação ambiental nas escolas, esse programa Educa Mais tem aí vários cursos dentro que são grátis. Dentro da plataforma você pode conhecer um pouco melhor o meio ambiente. E um dos temas são as cidades e a destinação correta do lixo. Eu acho que a gente tem que fazer com que todos nós sejamos responsáveis por aquilo que nós consumimos e principalmente pela destinação correta. Dessa forma, aquilo que é lixo, como eu já comentei, se transforma em oportunidade. A oportunidade de emprego verde amanhã, que você vai estar destinando, por exemplo, a transformar lixo em energia, usando técnicas modernas de reciclagem para desmontar aquilo que parece lixo e transformar aquilo em matéria-prima. Então, nós temos aí vários desafios, tudo começa aí pela educação ambiental. O senhor já falou até um pouquinho sobre isso. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele também é importante para gerar empregos? Com certeza. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade que foi muito pouco explorada até hoje. Nós temos aí um acordo do metano que foi assinado no ano passado na COP26. Esse acordo do metano, ele no primeiro momento pode parecer um desafio para o Brasil, a redução da emissão do metano, mas o Brasil tem aí uma oportunidade gigantesca. Ele tem um pré-sal verde, vamos dizer assim, que vem dos resíduos da agropecuária e vem dos resíduos de aterros sanitários, principalmente de cana-de-açúcar, aves, suínos, laticínios e aterros. Então, tudo isso, se você quiser reduzir as emissões, a oportunidade está aí. Você vai pegar um gás que ia ser jogado na atmosfera e transformar ele em biogás ou biometano, gerando assim energia e gerando assim combustível de uma forma descentralizada. Então, eu acho que nós podemos gerar empregos baseado naquilo que até hoje era considerado como lixo e que a partir do marco legal dos resíduos sólidos pode se transformar em oportunidade para os investidores empreenderem nesse setor. E o senhor acha, ministro, que é importante priorizar as cooperativas formadas por pessoas físicas nesse processo? Com certeza. Eu acho que o papel das cooperativas, quem hoje cata lixo amanhã vai ser um coletor de resíduo. O catador de lixo tem que se transformar num coletor de resíduo, que começa no consumidor que destina corretamente, facilita essa coleta, e em seguida ele vai ter um emprego de coletor desse resíduo para transformar ele em matéria-prima para a indústria. Então, eu acho que a gente depende muito sim das cooperativas, porque essa ação tem que ser de forma descentralizada. Em cada casa vai ter alguém coletando corretamente um resíduo que vai se transformar em oportunidade de emprego, um emprego aí formal, um emprego digno para quem coleta resíduos. Então a gente pode dizer que esse decreto também trata de incentivos aí ao desenvolvimento tecnológico e também empreendedorismo? Com certeza. Eu acho que esse decreto, ele regulamenta, ele traz segurança jurídica para pequenos e grandes negócios acontecerem. Quando você fala em transformar lixo em energia, os investimentos são bastante robustos. Mas quando você fala em um biodigestor, você tem um pequeno produtor que tem um resíduo de aves e suíno, por exemplo, que pode transformar aquilo em energia para a sua própria granja e também no futuro pode transformar aquilo em combustível para os seus veículos. Uma vez que Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro falou da regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no país e explicou as consequências da medida. O fim dos lixões, o consumo consciente e a logística reversa também fizeram parte da conversa. E a íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.